Vamos falar um pouquinho da Série A do Campeonato Brasileiro, gente, colocando já na tela aqui, porque a gente teve parcialmente a 12ª rodada acontecendo ontem, né? Então, vamos botar aí na tela, já peço o like para todos vocês, se inscreve aqui no nosso canal para dar uma forcinha. Lembrando que eu estou viajando, né? Então, eu estou sem todo o meu equipamento aqui que a gente usa para fazer as lives usualmente e também a iluminação não está da melhor maneira possível, mas a gente segue falando aí sobre o nosso futebol. Então, vamos aqui para a tela, vamos falar um pouco sobre esses jogos, né? Que já começou com um resultado, na minha opinião, surpreendente, dois surpreendentes ali, né? A equipe do Bahia vencendo o Bragantino ali por 3-0 fora de casa. Eu imaginei que o Bragantino, por ser um time que estava brigando pela primeira colocação do Campeonato Brasileiro, o Bragantino ele fosse dar mais dificuldade aí para a equipe do Bahia. Vi que teve algumas polêmicas e tal no jogo, mas um 3-0, né? Teve uma expulsão do jogador do Bragantino, mas que um 3-0 não acho que seja um lance ou uma polêmica que vai desmerecer esse resultado, né? Ou colocar esse resultado em xeque. Foi um resultado construído pela equipe do Bahia. Também não pude acompanhar o jogo, né? Como estou viajando, acaba que eu não parei para assistir a esses jogos, mas um grande triunfo da equipe do Bahia. Se recupera na tabela ali de classificação, o time vai para a quinta colocação, cola ali no Palmeiras, que ainda joga, mas que olha só como o Bahia cola nos times ali do topo, né? O Bahia fica com 21 pontos e o Bragantino tem aqui 23, com a mesma quantidade de jogos, Bahia e Bragantino. E o Bragantino, com essa derrota, ele acaba se afastando, quer dizer, ele perde a oportunidade de se aproximar mais do Flamengo e também, pensando em vencer o seu jogo, o Bragantino poderia até assumir provisoriamente a liderança do campeonato. Então acaba perdendo essa oportunidade aí a equipe do Bragantino jogando dentro de casa. Mas o Bahia, a gente sabe, é um time forte, né? É um time que, olha aí, né, meteu 3 no Bragantino. Então, grande resultado aí da equipe do Bahia. O Vitória empata em casa com a equipe do Cruzeiro. Na minha opinião, é até um bom resultado para a equipe do Vitória. O Vitória que está fora da zona do rebaixamento, com a mesma quantidade de pontos aqui que o Internacional, mas daqui a pouco a gente fala sobre o Inter que perdeu, né? E aí o Vitória se mantém fora da zona do rebaixamento exatamente por conta dos critérios de desempate. Os jogos aí que aconteceram teve troca de posições, né? O Santos e o Vasco conseguiram subir posições pelas suas vitórias, mas Internacional e Fortaleza perderam posições ali por conta das suas derrotas. Então esse ponto da equipe do Vitória ele foi importante porque mantém o time fora da zona. Se o Vitória tivesse perdido esse jogo, ele estaria dentro da zona do rebaixamento, ele estaria com um ponto a menos do que o Internacional. Então, com esse empate, foi importante demais aí para o time do Vitória se manter fora da zona do rebaixamento. É um ponto dentro de casa ali que é sempre chato perder pontos dentro de casa. Mas o Vitória enfrentou hoje o vice-líder do campeonato, que para mim acho que lamenta 2 pontos perdidos ali contra um time que está brigando contra o rebaixamento. Eu sempre trago isso, né? Um time que está brigando por acesso, por título ou por alguma posição lá em cima, quando pega um time que está brigando contra o rebaixamento, tem a responsabilidade de ganhar. Então acho que o Cruzeiro ele lamenta esses 2 pontos. Claro que o Vitória também lamenta por ter jogado dentro de casa, mas foi um pontinho ali que contra um time forte como a equipe do Cruzeiro pode ser valioso, certo? Então até se mantém fora da zona do rebaixamento por essa rodada, exceto em caso de vitória do Juventude, né? Mas assim, o jogo do Juventude é só lá pra frente, né? Foi adiado por conta do Mundial, tá? Já já a gente destrincha isso aí tudo também, beleza? Mas acho que é um ponto até de certa forma importante para a equipe do Vitória, né? E os momentos em que o Vitória precisa conquistar seus 3 pontos, a pontuação alta, né? A vitória, tudo, é contra os adversários diretos ali, um time de meio de tabela. Quando pega os líderes lá, um pontinho é sempre valioso, certo? Então eu tenho essa visão aí também. O Fortaleza, como tá falando aqui o Luiz Roberto também no chat, né? 2025 tá cruel com o Fortaleza e foi cruel ontem. Como eu falei, gente,
eu não acompanhei tão bem assim esses jogos porque tô viajando, né? Então eu não estava assistindo, eu assisti mais o segundo tempo ali. O Santos já estava ganhando de 2-0 da equipe do Fortaleza. E aí quando eu comecei a ver o jogo, saiu o gol de pênalti do Fortaleza. Logo depois outro pênalti e 2-2, né? O Fortaleza consegue esse resultado. Logo depois disso, tem uma jogada em que o jogador do Fortaleza sai cara a cara com o goleiro, mas o Gabriel Brazão é um grande goleiro, né, do Santos, e acabou fazendo a defesa. O Fortaleza poderia ter virado esse jogo. Então, assim, não é que o Fortaleza é um time de todo ruim, é um time que está sofrendo. Às vezes, o detalhe, o Fortaleza acaba perdendo um jogo ou perdendo alguma disputa, né? Às vezes é exatamente o detalhe que acaba faltando aí para a equipe do Fortaleza. E aí não conseguiu fazer esse gol. E quem não faz leva, né? Foi cruel aí o destino com a equipe do Fortaleza. O Roleiser do Santos faz uma grande jogada ali pelo lado. É claro que ele limpa um, tira de outro e não tem cobertura boa, né? Ele teve espaço para fazer aquela jogada, mas ele acerta um chute ali, velho, que é exatamente, acho que o Luiz Roberto resumiu bem, né? Foi crueldade, cara. Aquela bola bater na trave, ainda bate nas costas do goleiro, se não me engano, e entra ali no gol, velho. Foi exatamente a única brechinha que tinha para ser o gol, a bola acabou entrando. E é aquilo que eu falo também. Às vezes a fase ruim do time faz com que esse tipo de jogada dê certo para o adversário, pô. Tá ligado? Dependendo da fase do Fortaleza, essa bola bate na trave e sai. Mas é aquilo, né? A sorte ajuda o time que tá bem, né? E o azar atrapalha o time que tá mal. Nesse jogo aí, o azar atrapalhou o Fortaleza, a bola bate na trave e entra. Mérito, obviamente, do jogador do Santos. Ninguém faz gol sem mérito algum, né? O Santos teve mérito de fazer esse gol, mas que é cruel mesmo com o Fortaleza, né, velho? O time acaba perdendo mais uma, perde mais uma posição, tá na zona do rebaixamento e tá vendo o tempo passar. Fortaleza está vendo o tempo passar, né? E agora tem, pelo menos nesse momento agora, pensando com a cabeça do Fortaleza, tem essa pausa para o Mundial, para o time poder se reorganizar, se reagrupar e depois no retorno, né? Já lá em julho, já vai estar a janela abrindo de novo, então vai poder buscar alguns reforços. O time vai poder correr atrás para tentar dar essa melhorada, que precisa muito. Senão o destino do Fortaleza é um rebaixamento, cara. Esse time do Fortaleza tá capengando demais. O ano inteiro o time do Fortaleza tá com esses tropeços assim, velho. Essas falhas, sabe? Grêmio 1, Corinthians 1. Os times ali no meio da tabela também, né? Muito equilíbrio entre eles. Como eu tinha falado também aqui, Atlético Mineiro 2, Internacional 0. O Atlético vence essa partida, consegue dar uma subida aí na tabela e joga aí a equipe do Internacional para a zona do rebaixamento. O Internacional está aqui na primeira posição dentro da zona, né, 11 pontos, e cai uma posição exatamente porque o Vitória conseguiu empatar o seu jogo e o time do Santos, na verdade, o Vitória passa o Internacional, o Santos passa o Internacional e o Vasco passa o Internacional, né? Então perdeu várias posições aí a equipe do Internacional, o que mostra como tá embolada essa briga aí para fugir do rebaixamento. Deixa eu colocar aqui a tomada para carregar o notebook, só um minutinho, gente. Mas enfim, perde várias posições aí então a equipe do Internacional com essa derrota para o Atlético Mineiro, tá? E por último, o Vasco venceu a equipe do São Paulo 3-1 no Morumbi. O Vasco fez 3-0, se não me engano, e depois o São Paulo diminuiu ali, mas o time do São Paulo acaba tendo um tropeço pesado. Fica próximo à zona do rebaixamento, tá a um ponto só da equipe do Internacional. É um time que vence muito pouco, então qualquer critério de desempate o São Paulo fica atrás. Na verdade, Inter e Vitória, se o São Paulo perder mais uma, Inter e Vitória empatarem, eles vão para a mesma pontuação do São Paulo e fica lá com o mesmo número de vitórias, no mesmo número de empates, né? Então, assim, o São Paulo tem desvantagem. Se for comparar ali com o Vasco, por exemplo, que é um ponto de diferença, mas tem duas vitórias a mais o Vasco. O Santos também tem uma vitória já a mais do que o São Paulo.
né? Se for pensar, por exemplo, na próxima rodada, o São Paulo empatar e o Fortaleza ganhar, o Fortaleza passa o São Paulo no número de vitórias, então tem tudo até atrapalhando também a equipe do São Paulo, né? Já o Vasco, o dinizismo entrando em campo, né? Algum tempo atrás eu tinha falado sobre o dinizismo, que ele tem esse prazo de validade, entre aspas, mas que o Diniz ele consegue dar uma organizada nos times, os times começam jogando bem, depois de um tempo é que começa a desandar. E realmente eu não sei o que acontece com o Diniz, né? Porque ele não tem essa longevidade tão grande. Acho que o time que ele teve mais longevidade foi o Fluminense, né? Por conta ali também da Libertadores. Mas enfim, não acompanhei também a partida, né? Repito, estou viajando, aí o Arthur Erlon perguntando se eu estou viajando mesmo. Então, essa rodada especificamente eu não pude acompanhar nenhum dos jogos, né? Não consegui. Mas enfim, grande resultado aí da equipe do Vasco, fora de casa, ganha mais uma. Estaria na zona de rebaixamento se tivesse perdido o jogo, né? Mas, enfim, é um duelo que foi direto, ultrapassa o próprio São Paulo e o Diniz mostra aí suas caras aí e dá uma melhorada também nesse time do Vasco que tava capengando muito também, né? Mas é isso. Encerrando aqui os jogos que já aconteceram, tem 4 jogos que ainda vão acontecer. Não tem data marcada porque Fluminense, Botafogo, Palmeiras e Flamengo vão jogar o Mundial de Clubes, que começa agora nesse final de semana, né? Então a gente fica de olho aí também para ver como é que esses clubes vão se comportar aí no Mundial. E aí depois tem essa rodada aí para encaixar na tabela para esses clubes, beleza? Mas é isso, estamos aí na para falar da Série A do Campeonato Brasileiro também. Mandar um abraço aí para todo mundo que está aí no chat. O Djavan dando boa tarde. Na verdade, tá ruim para todos os times do Nordeste na A. Na verdade, não, Djavan. Deixa eu mostrar de novo aqui. O time do Bahia, ele tá em quinto lugar, pô. O Bahia tá com 21 pontos, ele tá bem na tabela de classificação, tá? O Ceará, apesar de ter caído muito, o Ceará vem de 2 derrotas seguidas e nessa rodada o Ceará não jogou, né? O jogo do Ceará foi adiado, então acaba perdendo mais posições aí, mas fica com um jogo a mais ainda para fazer. Então o Ceará está fazendo uma campanha justa ali. Espero que ele consiga manter essa pontuação boa dessa arrancada inicial, porque aí ele faz um campeonato sem sustos, né? E termina ali no meio de tabela. Acho que para um time do Nordeste assim é razoável, até o Ceará que acabou de subir, né? É razoável ficar ali no meio de tabela, ótimo, na verdade. Mas espero que o Ceará se mantenha. E o Bahia, para mim, é o melhor time do Nordeste na temporada, embora não tenha engatado de vez. Nesse jogo agora, atropelou o Bragantino, que poderia ser o líder do campeonato, né? Tá a 1 ponto do Flamengo, poderia ser o líder provisoriamente, mas o Bahia consegue um grande resultado fora de casa. Então, para o Bahia tá bem, né? Na Série A. Mas é isso. Série A do Campeonato Brasileiro aí para vocês, galera.